find this computer. Ok. Tá, bom, então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Ricardo Moreira Borges, sou professor aí do IPPN, a UFRJ, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco essa ideia de combinar dados de diferentes técnicas para anotação e descoberta de substâncias de interesse, né, de produtos naturais de interesse. E isso está compilado nessa ferramenta que eu estou chamando de DAF Discovery, que significaria Data Fusion Discovery, ok? Bom, então deixa eu apresentar isso com calma para vocês, porque... Vamos? Vamos? Ok. Tá. Bom, então essa figura aí, para quem já viu alguma apresentação minha, sabe que eu uso essa figura meio esquisita que representa parte dos meus esforços, né? E cada camada seria uma série de tópicos que eu preciso meio que resolver, que eu preciso aprofundar certas etapas. E aí hoje eu vou trazer essa parte de como eu estou combinando os dados de RMN, de massas e de atividade biológica, né? A ideia é analisar os três de uma forma combinada, em vez de sempre fazer a coisa de uma forma mais separada, ou um pouco diferente do que está na literatura, né? A grande parte da literatura trabalha ou com dado de massas, ou com dado de RMN, ou com dado de atividade biológica, de forma separada, observando os perfis e avaliando presença, ausência, ou atividade, ou inatividade, esse tipo de coisa. Ok? E aí eu decidi reunir algumas ideias nesse método que eu estou chamando de DAF Discovery. Ok? Deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Bom, então a pergunta que eu comecei a me fazer há uns anos atrás foi essa: se é possível integrar dado de massa com RMN. Tipo, integrar mesmo, analisar os dois conjuntamente. E aí as opções que me aparecia eram: eu posso isolar a substância, purificar ela, deixá-la purinha e fazer um processo de elucidação estrutural, né? Mas, bom, isso é o que a gente está acostumado a fazer, dá muito tempo bom, não é esse o objetivo que eu quero. Outra opção seria fazer uma desreplicação independente, seguida de uma confirmação. Tudo bem. Só rapidinho, de verdade, verdadeira. Então, Aqui opa, nessa vez, pode fazer aquele HSQC? deixa eu mudar alguém aqui, eu não sei como é que eu mudo. A gente Tem alguém? estava fazendo um experimento no laboratório, aí tinha umas 3 amostras, eu pensei em fazer o Cadê? HSQC, porque são só 15 horas. E o de um D. Beleza. Onde é que eu estava? Tá, desreplicação independente. E aí a gente faria, então, com a mesma amostra, uma análise de massas, uma análise de RMN, faria um processo de desreplicação e anotação de substâncias por massas, faria o mesmo com RMN e combinaria as respostas, né, as substâncias que foram anotadas, para ver se a gente obtém dados congruentes ou redundantes, né, que possam gerar confiança. E isso foi meio que apresentado nesse artigo aqui na Faraday Discussion, em 2019, onde a gente apresenta essa integração, esse método de integração. Bom, a ideia disso parte sempre desse conceito de que eu poderia fazer uma desduplicação por massas, gerar candidatos, ir para o RMN, observar uns sinais diagnósticos, gerar uma outra lista de substâncias, voltar para o massas e assim formar um ciclo, né, virtuoso de informações, onde as informações vão se somando e assim gerando mais confiança nos resultados, nas anotações que foram feitas. Isso foi meio que descrito nessa outra ferramenta, NMR Filter, que eu já apresentei em outras ocasiões. O problema é que isso ainda não conecta o dado de massas com o dado de RMN de fato, não conecta os sinais de massas com os sinais de RMN, e é isso que eu quero fazer. Bom, eu trago essas duas figuras aqui em cima só porque eu quero chamar a atenção para essa história de variância cromatográfica e variância biológica. Variância cromatográfica não é um termo muito correto não, tá? Mas é o que eu uso para simplificar o meu pensamento. Bom, a ideia é que se a gente fizer uma comparação com metabolômica, e aí o que eu quero é usar métodos matemáticos da metabolômica para ajudar nessa etapa de anotação, eu tenho várias amostras, certo?
e cada amostra seria uma réplica ou uma outra amostra, né, de um grupo, ou do mesmo grupo, ou do grupo que está se desejando comparar, mas eu tenho várias amostras biológicas diferentes, e todo o resultado, todo o cálculo que se faz em cima de metabolômica é explorando a variância biológica que através dessas amostras, né? Então, todo um PCA, um PLS, tudo isso a gente está explorando dados de variância, e a gente quer pescar informação usando esses dados. Bom, em produtos naturais, às vezes a gente não tem muitas amostras, a gente não tem réplica, a gente não tem uma comparação de fato, a gente tem um extrato bruto, isso é comum. Então, uma das opções seria fazer um fracionamento, e aí a minha sugestão seria um fracionamento de alta capacidade de carga e baixa resolução mesmo, porque eu não quero purificar nada nessa etapa. E aí eu gero uma variância que não é mais biológica, é uma variância cromatográfica. Tá? E aí eu uso essas mesmas ferramentas matemáticas que são usadas da metabolômica, não é da metabolômica exatamente, mas que são usadas na metabolômica para ajudar nesse esforço de integração. Então, essa ferramenta principalmente vai ser STOCS, que é essa Statistical Total Correlation, né? Bom, o que essa STOCS faz? Tem esse gifzinho aqui, observem que são diferentes amostras, né? Sample A, B, C, D, F, enfim. Imaginem diferentes amostras, e aí a gente tem uma variância de substâncias, né, das concentrações de substâncias, a gente tem diferentes substâncias, então, em concentrações diferentes, através das amostras, ok? Então, os sinais diferentes da mesma substância, eles vão ter as suas intensidades variando conforme a concentração dela, certo? Então, esses sinais que caracterizam uma substância, isso no RMN principalmente, eles deveriam apresentar uma covariância positiva, porque eles covariam, e com alto valor de correlação entre si. Então, no STOCS, o que eu faço? Eu tenho várias amostras, eu seleciono um pico como sendo o driver, e aí eu peço que vocês se atentem a isso, eu tenho sempre que selecionar um driver para calcular quem está correlacionado com ele. E aí o resultado é uma coisa parecida com essa, onde eu tenho aquele espectro e ele vai estar highlighted, ele vai estar com os sinais que são altamente correlacionados marcados em vermelhos, né, no caso. Bom, se isso é verdade para um espectro de RMN, isso deveria ser verdade, deveria incluir qualquer outro sinal que dependa de concentração da substância, certo? Então, se eu adiciono um feature de massas nesse mesmo conjunto de dados para todas as amostras, e eu faço a indexação das amostras corretamente, eu deveria ser capaz de puxar a correlação a partir do dado de massas e observar os sinais de RMN que estão altamente correlacionados com de massas, certo? E o nome dessa técnica seria Statistical Heterospectroscopy, SHAI. Enquanto essa STOCS ela é aplicada para RMN, a SHAI seria a combinação de outras técnicas. Bom, o cálculo é o mesmo, ok? Só a organização dos dados é diferente. Bom, para quem já fez ou está acostumado a ler coisas de metabolômica por RMN, isso não é muita novidade. STOCS é uma ferramenta, uma função, né? Uma função de programação que usa cálculos de correlação e covariância. E aí tem toda uma etapa de visualização para você ver esses dados que foram calculados, o resultado dos cálculos, né? Então, o STOCS já foi publicado antes, ele é conhecido, ele é bem usado, acho que ele foi desenvolvido. Essa não é exatamente a primeira publicação de STOCS, mas essa, bom, não do STOCS como cálculo, mas essa é a primeira como função, ok? Desenvolvido pelo grupo do professor... O Magno que é mesmo. Gabriel Crispim falando aí. Do grupo do Jeremy Nicholson. Bom, eles já conhecem, para quem usa RMN metabolômica por RMN, é uma ferramenta comum, é uma função comum e bastante utilizada. E aí, uns anos depois, eles vieram com essa ideia de Statistical Heterospectroscopy,
mas a aplicação da função ainda era muito limitada, era muito esquisito isso. Os artigos que eu vi, na verdade, eles usam in-house, que eu sei, o pessoal da Imperial College, mas a aplicação mesmo não é muito difundida, porque o método é meio difícil de usar, e todas as demonstrações publicadas são feitas com padrões, para provar o uso. Enfim, fato é que as pessoas não usam de forma rotineira. Então, a função Stochs pode ser utilizada em R ou em MATLAB, seguindo uma série de etapas de processamento, usando programação. Bom, esse eu acho que é o limitante desse tipo de abordagem, que as pessoas, em geral, têm um certo receio de entrar na parte de programação, porque não foram treinadas em programação, não aprenderam muito e acaba sendo um gargalo que elas decidem não ultrapassar, né? Que é difícil de usar. Daí surgiu a ideia de transferir isso para uma coisa que se chama Jupyter Notebook. Tá, Jupyter Notebook é uma ferramenta que é grátis, diferente do MATLAB. O R também é grátis, mas é um pouco mais difícil, eu acho. Jupyter Notebook é uma ferramenta grátis e o código é descrito como se fosse um caderno de laboratório, onde a gente tem, então, uma parte textual e as partes de código, sendo que quando você trabalha, você desenvolve um Jupyter Notebook, você tem todas as coisas lá instaladas, as etapas já descritas, e o usuário fica mais fácil dele baixar o teu notebook, o teu caderno, e ir reproduzindo os resultados, fazendo apenas pequenas modificações, que aí são marcadas lá no arquivo principal, né? Aí a pessoa vai e é muito mais fácil de usar. E aí eu acredito que dessa forma a gente consegue disseminar e tornar essa função Stochs e o estudo de correlação e covariância para o pessoal de produtos naturais principalmente, tornar isso de uma forma mais fácil, mais acessível, né? Então é disso que se trata o Depth Discovery, tá? Bom, essa é a interface e ele tem várias etapas, eu vou passar por cada uma das etapas para vocês, ok? O que é mais importante nisso, além da função Stochs, que está descrita agora para Python, antes não era, é a parte de organização dos dados. Então, a minha organização eu optei por fazer dessa forma. O usuário baixa os arquivos, produz os seus dados e ele tem as opções de trabalhar com RMN, dados de RMN, dados de massa ou dados de atividade biológica ou qualquer combinação de dois entre esses, ok? Ou, se ele tiver só dados de RMN, ele pode usar só RMN também. Eu vou no futuro próximo, assim que eu tiver tempo, fazer uma opção sexta para dados de massas, só porque eu tenho visto que eu consigo usar dados de correlação e covariância para encontrar adultos, para determinar adultos, esse tipo de coisa, e também determinar substâncias que compartilham a mesma via biosintética, porque elas tendem a covariar, né? Bom, vamos seguir em frente. Então, um rápido tutorial, isso que interessa, certo? Primeiro, o usuário vai instalar o Jupyter Notebook via o Anaconda. A Anaconda é essa infraestrutura que tem vários programas dentro para programação, mas dentro dele é uma coisa bem fácil de instalar, ok, gente? Dentro dele vai ter o Jupyter Notebook, que cria a possibilidade de trabalhar com esses notebooks, que é esse ambiente de programação que se parece com um caderno e permite essas anotações programadas, além das linhas de programação separadas em células. Tá, é uma coisa que é bem organizado, é fácil de ser reproduzido e fácil de ser seguido. Ok? Além de outras vantagens que eu não uso tanto assim, que é compartilhamento, escrita conjunta e tudo mais. E aí o usuário também precisa baixar o Daph Discovery, lá do GitHub. Então está aqui o link do Daph Discovery, e aí ele baixa o Daph Discovery já tendo o Jupyter Notebook no laboratório. Para manter as coisas organizadas, eu indico então que ele baixe o Daph Discovery e ele instale lá no local que ele escolhe, no computador dele,
mas que cada projeto seja organizado em uma pasta diferente. Então, a gente tem aqui um caderno principal, né? Isso é um dos cadernos do Jupyter, essa daqui é a função stocks, e aqui está um projeto X, projeto qualquer. Dentro desse projeto estaria o dado de RMN, o dado de massas, poderia ter um dado de atividade biológica, se fosse o caso aqui, e um metadata. Eu vou especificar esses arquivos, ok? Uma coisa importante... Tá. Uma coisa importante é que sejam arquivos CSV. Bom, por que trabalhar com arquivos CSV nesse caso? Porque eu não tenho nenhuma pretensão em propor novos métodos de processamento, tá? Tanto para massas ou para RMN. Eu não vou entrar nessa seara. Eu quero que as pessoas usem o que elas acharem melhor. Então, por exemplo, eu prefiro usar para o massas o MZMine, para o RMN o MNOVA. Ok? E aí você usa e exporta seus dados como um CSV. Salva os dados dentro da tua pasta de projeto e lá, a partir desses dados, o Depth Discovery funciona. Então, a pessoa pode, se preferir usar outros métodos, alguma modificação vai ter que ser feita, mas é uma modificação pequena. E se tiver algum problema, bom, se forem usar isso e tiver algum problema, é só falar comigo que a gente faz a modificação junto, se for o caso, numa versão paralela. Ok? A única coisa que a gente precisa ter em mente é que colunas têm que estar organizadas como, as amostras têm que estar organizadas como colunas, certo? E as variáveis como linhas. Variáveis, nesse caso, seriam a numeração dos MS Features, ou deslocamento químico, no caso de RMN, ou a própria atividade biológica. Ok? Então, só para dar um exemplo aqui, um dado de massas, como exportado pelo MZMine, a gente tem essas 3 colunas aqui, que são Row ID, a razão massa carga e tempo de retenção. Tá? Então, isso é só informação de cada um dos features. A gente tem os headers, né, os cabeçalhos das colunas, como sendo os file names, que são o nome dos arquivos, e isso é importante porque esses file names vão ter que estar no metadata, porque é a partir dele que a gente reorganiza a ordem, né, dos dados para poder fazer a concatenação, para poder botar um do lado do outro, que é isso que a gente faz. E a correlação vai ser calculada com esses valores aqui dentro, esses valores aqui que são os valores nesse caso, área sobre a curva. Lá no dado de exportado de RMN, a gente tem a primeira coluna como sendo as variáveis que, nesse caso, são deslocamento químico, os nomes dos arquivos e as intensidades de cada ponto do RMN. Nesse caso aqui, eu não estou trabalhando com arquivo com binet, tá? Não foi integrado cada pico de RMN. Isso daqui é o dado inteiro, em alta resolução. Ok. E o dado de atividade biológica? Esse é produzido manualmente porque, bom, eu não tenho muita experiência nesse caso de atividade biológica, de como é exposto isso. Mas, pelos exemplos que eu peguei, nesse caso seriam as amostras aqui, como eu estou chamando isso de file name, então, nesse caso, mas são as amostras. Aqui, no caso, os resultados, que são números absolutos para essa atividade biológica que foi medida e foi definida em LC50. Ok? Bom, então é importante que eu diga que esses valores aqui têm que ser valores absolutos. Ok? Tem que ter um gradiente de valor. Não adianta eu querer usar 0 ou 1, coisas categóricas, 0 ou 1, ou presença, ausência, ou atividade e inatividade. Isso não ajuda porque você não produz, você não consegue fazer um cálculo de correlação com dados categóricos. A gente acaba chegando a uma coisa, em algum momento vai ter que dividir por 0 e isso não existe, não dá para fazer. Então, ok? Tem sempre que ter um gradiente de valores. Tem depois. Tá, o metadata. Bom, o metadata é a parte importante, ok? Que é de onde eu vou produzir a ordem dos arquivos. Isso porque quando eu estou processando lá no MZMine, eu vejo que a depender do tamanho do arquivo, as coisas vão sair de ordem. Os arquivos mesmo vão sair de ordem.
ou as definições de de amostras, né, de controle de qualidade e tudo mais, olha, eles são diferentes para massas e para RMN. Então, eu preciso definir o nome dos artigos, tanto para massas quanto para RMN, e aí indexar isso com a amostra que foi utilizada. Então, eu pegaria, seria uma coisa que eu pegava essa amostra aqui, uma alíquota vai para massas, outra alíquota vai para RMN. E aí, o file name mesmo, o nome do arquivo, eu vou adicionar aqui no metadata para massas e para RMN. E nesse caso, eu só tenho massas e RMN. Ok? Se eu tivesse atividade biológica, eu faria uma outra coluna aqui com atividade biológica e colocaria esses nomes aqui em cima, ok? Tá. Então, essa é o organograma da coisa. Eu tenho um monte de amostra, analiso por RMN, tenho um arquivo CSV para RMN. Analiso por massas, tenho um arquivo CSV para massas. Faço atividade biológica, vou ter um arquivo CSV para atividade biológica, para cada uma das frações. Organizo tudo isso com as referências e os índices no metadata, jogo para o Mass Discovery e ele vai me calcular o espectro de correlação, né? O que seria o espectro de Stokes, ou uma tabela de correlação. Essa tabela de correlação do massas, se eu tiver dado de fragmentação, eu posso importar para dentro do Cyroscape e aí colorir meus nodos conforme os dados de correlação, o que é muito útil. Bom, então as etapas. Eu primeiro tenho que ter uma etapa de instalação de dependências, né? Porque o Python funciona assim, você precisa instalar, importar algumas bibliotecas para dentro do Python. E aí lá no tutorial no GitHub eu tenho cada uma das bibliotecas que são necessárias. E aí durante a instalação tem que instalar cada uma. NumPy, Pandas, Warnings, Matplotlib e assim por diante. Tá? Logo depois eu tenho essa etapa que eu chamo de organização, né? Definição do projeto. Aqui eu vou descrever projeto X, nesse caso, e aí o arquivo vai ser, o processamento vai ser direcionado para dentro daquela pasta, projeto X, né? Que estava demonstrada aqui, né? Aqui, projeto X. Ok? Então, em seguida eu tenho uma etapa de leitura do metadata, que é da onde eu tiro as ordens, certo? Então, nesse caso aqui, que seria um caso para a opção 2, eu vou ter no meu metadata apenas samples, MS-FileName e NMA-FileName. Ele reconhece isso e diz, vai para a opção 2. E aí, quando eu correr isso, vai estar aqui um recadinho. You are about to merge data from NMR mass spec, go for option 2. E aí o que eu indico é que o usuário, a partir daquele método geral, simplesmente delete as outras opções e mantenha só na opção 2. Isso está bem descrito lá no tutorial também. Beleza, então a etapa de fusão dos dados, fusão dos dados é um termo meio esquisito, né? O que eu estou fazendo eu organizo, eu leio aqui, isso daqui eu estou só lendo os dados de CSV, ok? Os dados de intensidade dos sinais para cada uma das técnicas, e eu reorganizo conforme a ordem das amostras lá do metadata. A partir do momento que eu organizo, eu concateno as linhas, né, dos dados de massas com os dados de RMN. Então, eu vou ter, para cada amostra, eu vou ter um vetor, não só no caso de RMN, um vetor de intensidade de RMN, mas nesse caso agora eu vou ter um vetor de RMN mais um vetor de massas. Beleza? E aí, no final, eu ainda salvo isso como CSV em Merged DF NMR Massas. Tá? Isso daqui é útil porque se o cara quiser fazer algum outro, se o usuário quiser fazer algum outro cálculo, tipo um PCA ou um PLS, já que ele já tem os dados de massa e os dados de RMN, e quiser um resultado mais abrangente para a análise dele, ele pode usar esse próprio dado aqui, que tem tudo isso pronto. Ok? E tem esse recado aqui, você acabou de fazer essa fusão e a gente salvou isso para você como CSV.
Seguindo, aplicação dos toques. Bom, aqui eu marco o driver, porque lembra lá quando eu estava falando dos toques, naquele gift, eu preciso marcar o driver. Quem que é o driver? É o sinal para quem eu pergunto, quem está correlacionado com ele. Então eu pergunto, bom, quem nesse dataset todo está relacionado com esse pico aqui? Nesse caso, eu parti do RMN e eu estou perguntando quem está correlacionado com esse pico em 71,77 ppm. Beleza? E ele faz o cálculo de correlação e de covariância e, no final das contas, nesse caso que eu estou trabalhando com massas e RMN, eu ainda salvo uma tabela com aqueles dados de informação do massas, que são aquelas 3 colunas, row ID, razão, massa, carga e tempo de retenção, lá do MZMine. E eu adiciono uma coluna de correlação. E salvo isso como CSV também. Sempre importante ficar salvando para o usuário poder usar em outra etapa. Beleza? Então, a partir dos estoques, eu tenho aqui o gráfico de resultado de estoques dos estoques da parte de RMN. Então, esse daqui são os picos que estão de RMN que estão altamente correlacionados com esse sinal aqui em 71,77. Bom, só é útil ver essa figura para o RMN, né? Já que é uma figura de RMN. Para o caso do massas, eu faço um outro tipo de gráfico. Eu faço, então, um scatterplot chamando, pedindo as informações dos features de massas com os dados de correlação que foram calculados a partir daquele sinal do RMN. Certo? Então, eu tenho um scatterplot onde eu chamo a atenção dos features, que são essas bolinhas aí, eu chamo a atenção dos features que estão mais altamente correlacionados com aquele sinal em 71,77, nesse exemplo. Ok? E aí eu posso caminhar com o mouse em cima do gráfico e ver as informações. Nesse caso aqui, aquele sinal 71,77 está altamente correlacionado com esse feature aqui, no tempo de retenção 9,2. E tem esses valores aqui, é o row ID número 11. Então, eu posso voltar lá na minha tabela no massa, eu posso até voltar no MZMine e pedir o gráfico, o cromatograma, só desse row ID número 11 e observar o que está acontecendo ali, ou quem que é aquela substância, ou se eu tiver alguma anotação para aquela substância, eu confiro com esses picos de RMN aqui, certo? E aí eu crio, de fato, uma correlação entre eles. Isso daqui é um gifzinho só mostrando o nome disso é rover. Quando você rover com o mouse em cima da figura e vai vendo as informações. Mas está muito baixa a resolução, desculpe. Não dá para ver nada. Ok. Bom, então aquela figura, aquele arquivo onde eu monto, aquele arquivo CSV que eu exporto com os dados de informação do massas junto com a correlação, eu uso para quê? Eu exporto isso e eu salvo aqui com o nome do driver, né? Porque se você for optando por vários drivers, isso daí tem que estar salvo, cada um com o seu nome. E eu posso importar como atributo de nodo para dentro do Cyruscape, se você tiver rodado uma rede molecular com esses dados de massas. E aí eu posso, além do scatterplot, eu acabo com uma rede molecular colorida da mesma forma que o scatterplot, né? Então, os nodos vão estar coloridos conforme a correlação lá com o pico de RMN. E aí o dado fica ainda mais simples de ser analisado, porque você está usando, por exemplo, o GNPS, um Feature Based Molecular Network, e você tem a identificação aqui sugerida pela comparação com a biblioteca, você pega essa sugestão aqui, que é uma sugestão, a gente tem que ter sempre isso em mente, e o Massas tem limitação para confiança dessa sugestão da estrutura, e você vai lá no RMN e confere quais são os sinais diagnósticos para aquela substância, para aquela estrutura. E aí você cria mais uma etapa de confiança. Então, deixa eu só mostrar alguns exemplos. Eu não quero me estender muito para poder dar tempo de perguntas. Esse daqui seria um exemplo da opção 5, onde eu tenho só RMN, é um exemplo mais didático. Esse dado aí eu peguei do Metabolites,
é um estudo com centenas de amostras. Eu filtrei apenas os dados referentes a urinas, que são urinas de ratos, tá? E eu submeti esses dados de RMN para o DAF Discovery. Selecionei um sinal aqui aleatório, porque eu não faço parte desse estudo, e nesse caso aqui eu observo a identificação de uma substância. Identificação não, mas eu observo quais sinais estão correlacionados com aquele que eu selecionei. Eu selecionei um dos dupletos desse sinal aqui, não dá para ver que é um dupleto. Tá? E isso daqui seria, esses sinais em vermelho batem perfeitamente com o espectro de RMN do ácido hipúrico. E nesse caso de baixo aqui, com citrato. E aí a anotação dos sinais passa a ser muito mais fácil, porque eu estou simplificando a minha mistura, né? Estou simplificando a visualização da minha mistura. Bom, aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui foi produzido a partir de um extrato de cianobactéria. Não é um extrato de cianobactéria, mas é uma cianobactéria, uma cepa, que foi cultivada em duplicata, e os extratos foram fracionados em 6 amostras. Então, as 12 amostras foram analisadas por LC-MS e testadas por seu potencial citotóxico usando o modelo de Artemia salina. Então, observem aqui que eu tenho o plot dos features de massas, e o meu objetivo nesse caso é simplificar a análise dos dados e focar apenas nos features que são mais promissores. Então eu passo a ignorar vários, eu até faço um gradiente de tamanho aqui, onde eu quero ignorar quem não está correlacionado com aquela atividade biológica, certo? Eu quero só prestar atenção e focar o meu tempo na análise desses sinais maiores em vermelho, ok? Porque eles vão estar correlacionados positivamente com alta intensidade com a resposta do ensaio citotóxico. Bom, outro exemplo aqui, nesse caso, com 20 amostras diferentes de óleos essenciais que foram analisados por GCMS e testadas no ensaio contra o café já está frio, contra larvas de Aedes aegypti. Bom, nesse caso aqui, como é GCMS, não faz muito sentido eu fazer esse plot aqui com razão massa carga, porque o sinal lá que vem como íon molecular do Enzymine não é bem um íon molecular. Então eu uso esse, que é o cluster number, o scan number, que aí eu chamo de cluster index, só para bater com o arquivo da rede molecular. Que aí você pode processar os dados de SMS, jogar para o GNPS para fazer a rede molecular a partir disso, e aí eu colori os nodos da rede molecular usando aquela informação de correlação. Nesse caso, eu puxo a correlação a partir da atividade biológica. Nesse caso anterior também, tá? Eu puxo a correlação a partir da atividade biológica. Isso é importante. Então, o meu driver não é nenhum pico de massas. O meu driver para o cálculo de correlação é o próprio resultado da atividade biológica. Então, nesse caso, eu fiz a mesma coisa, e aí esses caras em vermelho estão mais positivamente correlacionados com a atividade biológica. E aí eu presto atenção nele, foco minha análise só neles, simplificando o meu trabalho. Tá, já disse isso. Bom, num caso de IRMN com atividade biológica, eu tenho nesse estudo 49 amostras no total, que foram produzidas a partir de uma cepa de Streptomyces, cultivadas em 4 condições diferentes, foram 4 meios diferentes. Então, essas amostras foram submetidas à análise por RMN, de próton, e avaliadas quanto à atividade antibacteriana. Beleza? Nesse caso, a atividade foi registrada como concentração inibitória mínima. Então, quanto maior a concentração da substância promissora, ativa, né, menor seria o valor do MIC, certo? Então, a gente não está querendo ver quem está positivamente correlacionado, mas quem está negativamente correlacionado. E aí, esse é o resultado. Isso é um trabalho que já está publicado, eu pedi o dado para eles, para o grupo professora a Fernanda Chagas, Mônica e Fred, da Colômbia, e a gente reproduz o resultado do artigo. Eles chegaram nessa conclusão com outro tipo de abordagem,
E nessa abordagem aqui, eu não estou mais trabalhando com ativo e inativo. O que eles fazem nesse artigo é dizer, setar um threshold para atividade biológica, para o MIC, e chamar um grupo de ativo e outro grupo de inativo, como num PLS, um PLSDA, e aí você discrimina como se estivesse comparando os grupos entre ativo e inativo. Bom, isso é uma abordagem que é bastante usada nesse tipo de estudo, mas eu tenho notado que isso você pode ignorar os valores, né? Você acaba ignorando o gradiente de valor, que é importante, que tem a ver com o gradiente de concentração da substância ativa. E é assim que a gente pesca quem que é o ativo. Nesse caso, o driver também foi a atividade biológica, porque é isso que a gente quer saber. Quem que está correlacionado com a atividade biológica. Ok? Nesse outro caso aqui, são óleos essenciais e aqui foi o estudo que é como se fosse o protótipo do DAFT Discovery, esse estudo. Tá? E foi feito com óleos essenciais simplesmente porque eu consigo muita amostra de óleos essenciais dentro de um tubo de RMN. E aí a gente conseguiu fazer um espectro de carbono para 10 amostras, e aí a gente adquiriu dados de carbono e de massas, CGMS. Beleza? Então, a gente correlaciona diretamente o dado de os picos de RMN com os features de massas que foram processados e ainda colore isso na rede molecular. Isso facilita e gera um grau de confiança na anotação que é muito superior como se eu estivesse usando apenas o CGMS ou apenas o RMN, certo? Um outro exemplo aí de combinação de massas e RMN, como é que está meu tempo? Tá bom. Nesse caso aqui eu tenho um extrato bruto apenas e ele foi fracionado usando contracorrente em um sistema trifásico que é bastante abrangente nesse caso. A ideia nesse caso foi aquela coisa de simplificar o extrato bruto, que é uma coisa muito complexa, em frações menos complexas. Eu não estou preocupado em obter frações puras, eu estou preocupado em obter frações menos complexas. E aí todas as 105 frações que foram produzidas foram analisadas por RMN de próton e LCMS-MS. E os dados ainda foram processados também, os dados de LCMS-MS foram processados com o método Feature-Based Molecular Network, para a gente ter toda essa rede molecular baseada nos mesmos dados que foram importados para o DAFT Discovery, ok? E isso eu preciso deixar claro também. Se você está acostumado a fazer um molecular network, você processa no MZMine, o dado de massas que eu exporto como CSV não é diferente do dado de massas que eu exporto para o CSV para o GNPS. É exatamente o mesmo dado. Isso é importante porque eu quero manter o índice do cluster ID, do scan number, exatamente o mesmo. Então, eu posso fazer essa troca de informação de uma forma muito mais fácil. Nesse caso aqui, eu também usei o Polarity Merge, tá? Então, por isso que você está vendo esses self-loop aqui combinados com alguma rede. Bom, então a gente observa aí nesse caso, jogamos no DAFT Discovery, fizemos essa correlação entre RMN e massas, e eu tenho a identificação aqui, uma anotação na rede molecular da mangiferina. Puxei a correlação a partir desse feature para o RMN e tem um espectro aqui que todos esses sinais marcados aqui em vermelho são sinais diagnósticos da mangiferina. Então, eu tenho certeza que esse nodo aqui, eu tenho mais certeza que esse nodo aqui, ele representa a mangiferina. Então, eu posso caminhar com a propagação dessa identificação, isso daqui é só o nodo positivo da análise em modo positivo, esse daqui é da análise em modo negativo, tá? Só que não foi anotado para o modo negativo, mas está ligado aqui porque eu fiz o método merge o polarity merge do GNPS. Então eu linko, agora eu consigo identificar que isso daqui é a mangiferina, tenho quase certeza que é, e eu consigo caminhar e propagar a elucidação estrutural com maior certeza para os nodos vizinhos. Certo?
gerando, então, mais uma camada de confiança. E a gente que faz produtos naturais, a gente é sempre bom ter uma camada de confiança mais nessa anotação, né? Quanto mais redundância na identificação, melhor. Bom, aí, infelizmente, eu ainda não tenho nenhum exemplo para mostrar em combinação de RMN, massas e atividade biológica. Bom, então, se alguém estiver disposto, por favor, falem comigo. Okay? A gente está trabalhando isso no laboratório, a gente vai ter em breve, mas quanto mais, melhor. Bom, então a proposta para esse tipo de estudo seria a seguinte. Quando eu tenho apenas um extrato bruto ou uma amostra, se for o caso de um estudo metabolômico, eu tenho uma amostra de controle de qualidade, que seria o pool, certo? Eu posso fazer um fracionamento dele e gerar essa coisa, que é a variância cromatográfica. Esse termo não é muito correto não, mas vamos continuar usando ele. Variância cromatográfica. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter várias frações com concentrações diferentes das substâncias lá dentro. Ou se eu tiver um estudo de metabolômica de fato, ou talvez um banco de extratos, e aí é nesse foco que eu estou tentando atingir, monto um banco de extratos, faço as análises e depois confiro todo mundo. Eu tenho, nesse caso, uma variância biológica. Todas essas amostras eu submeto para análise por massas, RMN e atividade biológica. Uso o DAF Discovery para alcançar quem são os picos do RMN que são altamente correlacionados com a atividade biológica e os features do massas, quem também estão correlacionados com a atividade biológica. Faço esse cruzamento dos dados entre o massas e o RMN. Se eu conseguir, eu obtenho dados de bidimensionais, de RMN, HSQC, HMBC, para usar o NMR Filter para gerar ainda uma outra dimensão na identificação por RMN. E E aí, da mesma forma que no Massas você tem MS1 e MS2, seria uma dimensão extra que te gera confiança na identificação do MS1, eu tenho no RMN os espectros bidimensionais, onde vão ser uma nova dimensão que vai me gerar mais confiança naqueles dados de RMN do unidimensional. Então, eu tenho aqui os sinais batentes, com aqueles sinais que estão marcados como altamente correlacionados, certo? E isso é um espectro de HSQC desse lado. E aí, por adição do HMBC, onde eu faço onde eu respondo essa pergunta, que é se os sinais do HSQC que bateram com alguma estrutura da biblioteca que eu estou usando, eles compartilham uma rede de acoplamento, né? E isso vai acontecer via J2, 3 ou 4 heteronuclear. Eu tenho mais uma etapa de identificação daquela substância. E no caso do HMBC, eu ainda adiciono os carbonos quaternários, que em muitos casos é importante. Aí a minha identificação da substância ativa, né, ou da promissora, porque eu não posso dizer que é ativa de fato, sem isolar e ter toda a certeza do mundo, mas essa identificação da substância promissora vai estar apoiada em dados de massa, de fragmentação de massas, de correlação entre massas e RMN e atividade biológica, de acoplamentos escalares, né? Já que acoplamentos escalares sempre acontecem via ligação química, então você sempre faz uma rede de acoplamento dentro da mesma estrutura. E, bom, futuramente, quando for possível, a gente vai fazer um outro script para avaliar tempo de retenção, ou então um score de tempo de retenção. Quanto faria sentido aquela substância ter aquele tempo de retenção dentro da mistura que você está analisando. Beleza? Bom, essa é a proposta. Ok? Foi um pouco rápido. Eu preciso agradecer, então, o grupo que está sempre colaborando comigo, o grupo aqui no Brasil, alguns colegas aqui que me ajudaram no artigo que eu acabei de submeter, com esses dados, o professor Arthur Edson, aqui da UGA, a Fred Ramos, da Colômbia, que também ajudou com dados, e o professor Stefan Kahn, da De Montfort University.
em Lester, que sempre me ajuda na parte de programação, porque eu não sou treinado em programação, nem sou profissional nisso. Eu faço o que eu consigo, o mais importante é ter o interesse e conversar com quem sabe programar, porque daí a gente consegue caminhar mais a fundo nessa história de química informática, que ainda é meio novo aqui no Brasil. Ok? Bom, obrigado. Obrigada, Ricardo. Já vamos abrir para as questões. Tinha algumas no chat. Eu acho que talvez você quiser começar a responder. Eles perguntaram durante sua apresentação. Eu preferi não interromper, mas se quiser ler, se você não souber em que momento da apresentação eles falam com você, acho que podia começar por lá. Tá. Estados biológicos são normalizados no Draft Discovery? Não, não são normalizados, Wender. Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se é uma opção melhor normalizar ou não normalizar. Eu posso normalizar, eu tenho uma função para isso, a função normal de normalização, eu posso normalizar depois dos dados, mas isso não está no Draft Discovery. Isso é fácil de adicionar. Um dia eu vou testar. Eu preciso de uma série de amostras de padrões, que eu tenha certeza do que é e do que se trata, para poder trabalhar nessa normalização, ver se é bom normalizar ou se não é bom normalizar. Eu acho que vale a pena normalizar os dados independentes. Aí eu posso normalizar lá no MZMI, nos dados de massas, ou normalizar no M9, os dados de RMN, e vir com os dados já normalizados. Mas eu não sei ainda se é uma boa ideia normalizar depois de combinar os dados. Isso é uma coisa que eu preciso avaliar ainda. Tá anotado. Valeu. Evelyn perguntou, e os dados de massas e RMN também? Aí eu não sei qual a altura. Quer abrir o áudio aí e falar, Evelyn? Oi, boa tarde. Boa Parabéns tarde. pela apresentação. Valeu. Era isso também, aquela dúvida da normalização, porque são dados biológicos, MS e RMN, têm valores diferentes, especialmente no biológicos, são bem diferentes. Aí minha dúvida era se era necessário normalizar todos os dados quando estão juntos. Uhum. Eu preciso avaliar isso ainda. Tá bom, obrigada. Beleza. Juana, e se você não tiver as análises de RMN, quem vai ser o driver? Você pode escolher o driver. Bom, no caso de você, eu ainda não fiz uma opção só para massas. Eu vou fazer isso porque eu tô me tocando que é uma boa ideia fazer um trabalho só para massas, uma opção só para massas. Até porque substâncias que compartilham a mesma via biosintética, elas vão covariar, positivamente ou negativamente, mas elas vão covariar. E talvez isso possa ser útil para alguém. Mas, enfim, quando você está fazendo massas com atividade biológica, sempre que você quiser calcular a correlação a partir da atividade biológica, o driver vai ser da atividade biológica, tá? Então, imagina que a atividade biológica, eu penso em atividade biológica, eu sou um cara mais técnico, né? Eu estou preocupado com a técnica, com o desenvolvimento do método. Eu estou pensando na atividade biológica só como um resultado analítico. Imagina que a intensidade da atividade biológica ela seria equivalente à intensidade da absorvância de algum comprimento de onda em UV. É assim que eu estou encarando, beleza? Então, se eu trato isso como um pico e chamo a atividade biológica para ser o driver, eu pergunto quem está correlacionado com ela. Essa é a questão. Então, se eu não tiver o RMN, eu peço o driver vai ser a atividade biológica. Beleza? Mas no caso de você estar fazendo RMN com massas, você pode também, tem lá a opção, não daria tempo de mastigar todas as etapas aqui, mas você pode fazer você pode usar o massas como driver, tá? E aí, como naquele caso que eu descrevi da mangiferina, eu puxo o driver a partir do massas e vejo no RMN quem está correlacionado com aquele massas,
com aquele sinal no massas. Ok? Deu para pegar, mano? Valeu. Cadê? Wender. Pô, abre o microfone aí e fala, Wender. Mas como você faz a deconvolução dos sinais de... Desculpa, Ricardo, é porque eu tô almoçando também aqui. tá Aqui em beleza. San Diego ainda, tipo, Tá começou beleza. meio-dia, ainda é 1 hora. Aham. Bom, então, você não faz a desconvolução dos dados de RMN. Você usa o espectro inteiro. Então, nesse caso, no RMN, como a gente está usando só um D, né? Então, cada espectro de cada amostra é um vetor, certo? Então, a gente usa em full resolution e usa o espectro inteiro. Cada ponto não vai ser um feature, vai ser um ponto mesmo do espectro de RMN. A gente aqui nesse laboratório aqui que eu estou, a gente está desenvolvendo um método de deconvolução, de desconvolução de RMN, que aí parte do feed, direto do feed. Aí você desconvolui as frequências. Isso fica muito mais interessante, vai resolver muito dos Sim, problemas de RMN. essa na verdade é a minha principal dúvida, porque você faz por exemplo, um carbono de um extrato, então ali você tem centenas de moléculas, né? Então, eu, não, eu fiquei em dúvida como que você faz para afirmar que, por exemplo, 3 sinais são de um MS1 específico, entendeu? Então, mas Então, legal, parabéns, a essa, ferramenta é fantástica, aprendi essa bastante. é a ideia de usar o NMR filter em combinação. Porque Sim. quando você puxa para o 2D no RMN, você faz um HSQC e um HMBC. O HMBC, ele só te dá correlação, e aí nas linhas, né? Ele monta uma rede de correlação só com sinais que fazem parte da mesma estrutura. Tá? E o NMR Filter faz isso, ele busca os cross-pixels, esses sinais, que compartilham a mesma rede de correlação. Se ele compartilha, ele junta isso num cluster e te diz que aqueles sinais que bateram no HSQC, eles estão todos combinados por uma rede de correlação. Se eu faço isso e eu considero que aqueles sinais são todos juntos pelo HMBC, eu posso aceitar que eles compartilham a mesma estrutura. Sacou? Sim, entendi, faz sentido. Daniela, Parabéns, tá? valeu. Não, isso foi feito para misturas complexas, Daniela. Entendeu? Foi feito para misturas complexas. A ideia é trabalhar com misturas complexas. A matriz gerada pelo M9 que usamos para o PCA pode ser usada no DAV? Pode. Então, Luciana? Lu Pinheiro Santos Pimenta. Então, no processamento no M9, você vai processar tudo, né? Depois vai colocar todo mundo sobreposto, vai alinhar, você pode normalizar lá dentro, e aí você exporta esse dado como CSV. Né? Tem uma opção lá no M9 para exportar em CSV. Quando você exporta, ele já vai vir a tabela que eu usei como referência. Beleza? Como eu disse, diferentes métodos, eles vão gerar diferentes a CSV. Depende, o M9 vai gerar exatamente a tabela que eu usei quando eu estava desenvolvendo o DAF. É possível que alguém no futuro vai falar, não, mas eu preciso usar uma outra tabela, um outro arquivo CSV que eu obtive de um outro programa. Aí eu vou ter que pensar um pouco em como, vou ter que ver essa outra tabela para pensar um pouco como é que é, como é que é o formato da tabela, né? Onde que é tempo de deslocamento químico e onde é nome de arquivo. Mas em RMN isso não vai mudar muito não. Vai ser sempre isso, deslocamento químico e nome do arquivo. E aí esses nomes do arquivo tem que estar lá no metadata. E aí, mais alguma?
Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Fala mais alto. Não ajuda, mas eu tirei. Eu não sei se faz sentido, mas fazendo uma análise de massas e correlacionando com atividade biológica, por exemplo, e utilizando o DAF Discovery como esse método de correlação, ele eliminaria uma análise, uma etapa um exemplo, né, de isolamento e depois testar essas substâncias isoladas separadamente na mesma atividade biológica? Bom, nada substitui você ter a substância pura. Nada, tanto para identificação quanto para avaliação de atividade biológica. Nada. Isso é só para facilitar o caminho, para você criar alguma hipótese, né, no decorrer da sua análise. Uma coisa que é interessante, em produtos naturais a gente está acostumado a sempre pegar um extrato, fazer um fracionamento, e fracionamento bioguiado é isso, né? Você faz o fracionamento, testa todo mundo, e aí vai seguindo o caminho da atividade biológica. Para chegar em um momento que você vai ter aquela substância pura, que é a promissora, a que potencialmente ativa. A proposta é que você faça esse fracionamento. Aliás, uma das propostas nesse caso é que você faça esse fracionamento, faça atividade biológica, mas também adquira os dados analíticos de todas as frações, que aí você calcula a correlação, e aí você já tem, de antemão, nessa primeira etapa, você já tem quem é promissor. E aí você pode já ir para o método preparativo e focar naqueles promissores. Beleza? Perfeito. Atividade biológica Seria, então, inclui... basicamente uma desreplicação bioguiada. Um exemplo, no caso, aqui usando atividade biológica, pelo menos. Talvez. De aplicação bioguiada. Atividade biológica inclui C50? Bom, não vejo por que não incluir em C50. Na verdade, o dado de atividade biológica, nesse caso, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser um dado fisiológico também. Eu já usei isso, mas eu já usei isso numa abordagem onde a gente estava trabalhando com que acho que era um trabalho de branqueamento de coral. Então, a gente tinha uns dados de fotossíntese, e aí eu usei o dado de fotossíntese como atividade biológica. E aí eu perguntei a correlação para os dados de fotossíntese, entendeu? Uma coisa que eu vou usar em breve é dado de respiração, porque a gente está trabalhando com troca de crescimento de bactéria em exudado de outras bactérias, para ver ciclo de carbono, né, no ambiente marinho. E aí eu vou usar como resposta biológica, em vez de atividade biológica, eu vou usar a produção de gás carbônico e o crescimento das bactérias, né, em diferentes frações, em diferentes exudados. Então, pode ser IC50, pode ser qualquer coisa. Cadê o chat? Qual seria a diferença? Beleza, então, esse é um ponto bacana. Quando você está usando... Quando você está usando o PLSDA, você tem que categorizar as amostras em grupos diferentes. Você não pode usar o dado de atividade biológica de uma forma bruta, entendeu? Então, você define um threshold e diz, essas amostras aqui são ativas e essas amostras aqui são inativas. E aí você faz um estudo de comparação usando o PLSDA com dado categorizado. Isso seria a mesma coisa de eu pegar um pico de RMN de todas as frações, decidir um threshold de intensidade e falar, bom, abaixo dessa intensidade aqui, esse pico não existe. Ou acima dessa intensidade, esse pico existe e ele é 1. Entendeu? Isso você está meio que jogando fora alguns dados.
isso está meio que jogando fora. Então, usando a correlação direta com dado bruto de atividade biológica, você não ignora dado nenhum, você explora o gradiente de variância, porque esse gradiente de variação da atividade biológica vai ser quem vai pescar aquela substância que está correlacionada com aquela atividade biológica. Entendeu? Eu ainda acredito, eu preciso fazer um planejamento melhor para um estudo desse, mas eu ainda acredito que um estudo, que uma coisa dessa, explorando melhor esse gradiente, a gente ainda possa apontar casos qual o nome? Quando duas substâncias trabalham juntas para uma atividade. Rapaz, estava aqui na ponta da língua. Alguém lembra aí? Sinergismo. 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 A gente ainda possa talvez apontar caso de sinergismo. Mas eu não sei, eu não tenho dado para dizer isso, então. Depois eu vejo. E aí, mais alguma? Promissor. Saponina, né? E aí, mais alguma pergunta? Ricardo, qual seria a dificuldade para iniciar esse tipo de trabalho? O que a gente precisa de dominar? Eu acredito que nada mais do que você já domina. Que tipo de dado vocês têm? Vocês produzem como rotina? RMN. RMN. Então, tem os RMNs, tem a atividade biológica. É só organizar a entrada dos dados, na verdade. Isso está lá descrito no GitHub certinho, porque como apresentação é meio difícil mostrar como é a organização do CSV. Mas, como eu disse, você exporta direto do MNOVA, e aí você vai ter os dados de RMN. E você organiza a listagem de resultados da atividade biológica. A partir daí, é só rodar o programa. E aí, tipo, eu imagino que quem vai fazer isso numa primeira vez, talvez não acerte de primeira. Vai ter certamente uma linha aí de aprendizado, uma curva de aprendizado, que não é muito grande. Eu já fiz isso com 2 alunos e eles seguiram bem. Eles conseguiram rodar sem grandes problemas. O maior problema que eu vi com esses 2 alunos foram alguma formatação da atividade, do dado de atividade biológica ou alguma instalação das dependências no Jupyter Notebook, no Python, né? Porque isso, às vezes, dá um probleminha. A ferramenta ainda está caminhando, né? Isso, a nossa nossos primeiros passos. Com caminhada de todo o projeto, a gente consegue tornar isso mais robusto para as pessoas trabalharem. Mas se tiverem problema, bom, é só falar comigo e a gente resolve da melhor forma possível. Isso não tem problema nenhum. Tá, talvez a dúvida seja na parte de programação. Se seria importante você saber programar ou não. Tá, ok, agora que eu meio que caiu a ficha. Exatamente. Não e precisa também de sobre, além disso, de saber programação, se precisa de um computador mais robusto, qualquer notebook roda isso com facilidade, esse tipo de... Bom, eu não defini tempo de máquina, nem máquina minha, de fato. Eu posso dizer que no meu computador, mas o meu computador é um bom computador, então ele roda tranquilamente. Eu não tive problema em rodar isso no computador do laboratório, que não é tão bom quanto o meu, mas ele roda bem. Eu posso te dizer que não precisa saber programação, porque todos os códigos já estão escritos.
Ok? Então, da mesma forma que quando as pessoas usam o GNPS, tem uma linhazinha, uma curva de aprendizado ali, onde você precisa, talvez, organizar um dado de uma forma aqui ou de uma forma ali, é isso que precisa. Aí é mais uma questão de organização dos arquivos no computador do que uma questão de saber codificar, saber programar. Tá? As linhas de comando já estão no notebook, por isso que o notebook é tão fácil de se usar. Você tem um arquivo, deixa eu mostrar isso aqui, se eu conseguir. Isso daqui é um exemplo. Você tem um arquivo, esse daqui é da opção 2, você tem um arquivo com texto e as linhas de código daqui, ó, pronto, rodei e fui para a próxima célula. Rodei e fui para a próxima célula. Rodei e fui para a próxima célula. Aqui deu um erro porque eu já estava nessa pasta antes. Rodei e fui para a próxima célula. O Jupyter Notebook é fácil de usar por causa disso, porque ele vem com uma estrutura onde tem os textos, esse texto aqui formatado, que as pessoas conseguem ler isso direitinho, não é uma linha de código, não é muito difícil de ler, e tem as células de linha de código. Essas células aqui são marcadas como Markdown, isso significa que é um texto formatado. E aqui essas como code. E aqui é só rodar. E aí ele roda, já está tudo descrito. Se precisar mudar alguma coisa por causa de algum problema de alguma formataçãozinha específica dos dados, a gente precisa só mudar aqui. Ó, em vez de rmn.csv, nesse caso eu tinha um arquivo chamado carbono 13. Né? Não é um jeito muito bom de chamar, mas nesse caso eu chamei assim. Entendeu? Deixa eu mostrar aquela coisa do hover que eu tentei mostrar antes, mas o GIF estava ruim. Isso daqui que eu chamo de hover. A gente simplifica os dados de massas para saber só quem está, para marcar ou para chamar a atenção, highlight, aqueles features que estão correlacionados com aquele pico de massas. Então eu posso ir navegando aqui com o meu mouse em cima dos picos e vendo quais são as informações que eu tenho. Nesse pico aqui que está pintado de vermelho, esse feature de massas é o de tempo de retenção 9.2, que tem essa razão massa carga 92.55, esse nesse caso não quer dizer muita coisa, porque esse é CGMS, e esse não é o íon molecular, mas é o row ID número 11, e aí eu consigo indexar isso da mesma forma que eu faço a indexação dos nodes no GNPS, por exemplo. Ou eu posso voltar para o MZMine e pedir o cromatograma só desse feature número 11. E aí eu tenho o valor de correlação que é de 0.72. Isso é uma correlação boa até. Ok? Luciana? E aí, mais alguma? Mais alguém? Ricardo, você vai deixar disponível? Como vai ser o Eu vídeo? Você vai enviar? vou parar a gravação. Deixa eu parar a gravação, né? Não preciso disso tudo. Acho que sim, que é a parte